Um prazer, meu nome é Gabriel, site Pentagon Stream, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar com você sobre como tem sido, de fato, o meu progresso com o método conjugado aplicando no powerlifting. Eu já fiz alguns outros vídeos desse assunto e a diferença desse aqui que eu vou falar de maneira mais específica para o treinamento do agachamento terra e supino, tá? Que são os 3 exercícios primários do powerlifting. Como tem sido a minha experiência desse tipo de treinamento e o que difere de você realizar o conjugado para força de maneira geral e para o power. Mas isso, claro, depois daquele recado. Se você gosta de vídeos sobre treinamento de força, postura e assuntos relacionados, não deixe de dar uma olhada aqui no canal Gabriel Martins Fitness. São mais de 500 vídeos com assuntos e abordagens totalmente exclusivas, nunca vistos no Brasil e algumas até no mundo. Pode ter certeza que esse tipo de conteúdo você não vai achar com facilidade disponibilizado totalmente de graça. Tudo que eu peço para você é que, se for possível, ajudar o canal. Você pode fazê-lo de maneira direta, como por exemplo, uma doação no meu Pix, gabrielmartinsfitness@gmail.com. Isso ajuda bastante a gente continuar produzindo conteúdo. Como por exemplo, você pode fazer uma pequena doação de R$10 e pedir um assunto de um vídeo ou apenas um agradecimento. Você também pode contribuir através do PicPay, do PayPal e até uma carteira Bitcoin. Caso não seja possível, você pode fazê-lo de maneira indireta, como por exemplo, deixando aquele joinha, escrevendo um comentário de 3 a 5 palavras, nem que seja falando assim, vídeo muito bom, isso já ajuda bastante o crescimento do canal e as estatísticas. Você pode também se inscrever aqui no canal, eu posto vídeo toda semana, e não se esqueça de clicar no sininho para que você receba notificação toda vez que eu fizer um upload. Dito isso, vamos direto pro vídeo. Muito bem, pessoal, a ideia desse vídeo aqui, ele é um pouco diferente dos outros, porque durante muito tempo eu treinei força sem objetivos específicos de aumentar os 3 big lifts. Inclusive, se você acompanha o canal há mais tempo, você sabe que eu fiquei muito tempo sem fazer o supino, eu realizava só o treinamento de desenvolvimento, e esse era o meu foco principal, tá? Mas recentemente eu comecei a gostar mais desses exercícios e aplicá-los mais no meu treinamento. Mas ainda assim, eu sempre fiquei no vai e vem, tá? É só de pouco tempo pra cá, alguns meses pra cá, 2 meses no máximo, eu resolvi, não, vamos ver realmente onde a gente consegue chegar no powerlift. E para isso eu estou utilizando toda a experiência que eu já tinha. Então, eu tenho que falar um pouquinho sobre o progresso, tá? O exercício que eu percebi que mais teve benefícios com o método conjugado até então tem sido o supino. Embora não seja muita coisa, eu consegui chegar nos 114 quilos e isso é muito mais do que eu já tinha feito anteriormente. Lembrando que eu já falei isso em outro vídeo, e como esse vídeo eu vou estar falando mais sobre o meu caso específico, eu vou entrar em um pouco mais de detalhes sobre isso. Espero que, se não for do seu interesse, do mais você pode ir para o próximo, ou pode aqui no canal, tem mais de 500 vídeos, tá? Vou falar um pouquinho sobre a minha situação. Eu treinei muito tempo em academia comercial, sem condições de realizar o agachamento. Então eu comecei a treinar força fazendo agachamento no Smith, ou seja, sem agachamento, tá? Depois que eu consegui introduzir, fiquei alguns meses na academia e resolvi investir na home gym. O que aconteceu? Eu tinha anilhas, não tinha rack e nem banco. Então eu fiquei muito tempo treinando de maneira mais otimizada, só o terra, tá? Então, um tempo de supino e terra, depois um tempo só de terra. Aí, quase um ano depois, comprei o rack, voltei a fazer agachamento e terra sem supino. E aí, recentemente, inclusive tem vídeo aqui no canal, foi uma maior jornada, demorou aí meses para o meu banco chegar, gravei vídeo na época, chegou meu banco, aí sim eu comecei a treinar os 3 exercícios, tá? Então o que eu fiquei mais tempo indo e voltando foi o supino. Quando eu comecei a fazer o método, eu comecei a seguir os conselhos de Louis Simmons, tá? Comecei a treinar muito tríceps e o que aconteceu? O meu supino, claro, eu não tinha nada porque eu não fazia um pouco de floor press, o meu maior floor press na época foi 96 quilos, tá? E aí comecei a fazer o supino ao ponto de... A primeira vez que eu fiz uma repetição máxima, no exercício mesmo, tal, eu fiz só, se não me engano, 80 quilos. Então eu saí de 80 para 114 só fazendo o método conjugado. Mas é pouca coisa. Eu sei que são números bem iniciantes que provavelmente eu teria os mesmos ganhos, ou pelo menos até os 100 e poucos quilos, fazendo aquele tipo de progresso linear, apesar de que não era o que eu queria na época, tá? Então assim, eu tenho consciência de que parte desses ganhos vem ao fato de não ter experiência e tudo mais. Só que o que é importante, Eu comecei a seguir 100% dos conselhos, não acho que foi de fato incorreto, mas eu tinha que ter adaptado mais a minha situação, porque eu fiquei muito tempo treinando desenvolvimento. Então o meu progresso, ele demorou muito para vir, porque eu não percebi que o meu ponto fraco era e sempre foi peitoral, porque não era o que eu treinava. Eu até fazia bastante flexão e tudo mais, mas nunca foi algo que eu levei a sério como exercício principal, era mais um acessório secundário, um burnout, tá? Não é algo que eu fiz progresso de carga e tudo mais. Então só recentemente, no momento que eu falei, beleza, não, agora eu quero aumentar o supino e só o supino, o que eu preciso? Que aí eu, tem que atacar o peitoral e comecei a fazê-lo, tá? Então agora eu estou percebendo ganho, tanto que eu postei um vídeo lá no meu Instagram recentemente, fazendo um supino inclinado, que é uma variação que eu não fazia há muito tempo, tá? A inclinação 2, que é uma inclinação bem pequena, bem parecida, Ou seja, para eu melhorar mais o meu supino, focando no peitoral, o que eu fiz? Eu aumentei a especificidade, tá? Então a inclinação 2
na verdade faz menos de um ano. Foi, se eu não me engano, em setembro do ano passado que eu fiz, então faz muitos meses que eu não fazia. A última vez que eu fiz eu não quebrei recorde, eu só fiz a mesma carga e dessa vez eu consegui. Ou seja, se eu não me engano, 2 meses que eu já estou treinando, focando de fato no meu ponto fraco, eu consegui um recorde. Então, o que eu quero falar com esse pequeno exemplo do caso do supino, tá? Ele foi diferente do terra porque meu terra ele já estava avançado. Então, para eu focar ele agora, eu tenho que prestar ainda mais atenção. Só que o que eu fiz? Eu coloquei ele do banco de trás para focar o agachamento e aí tenho conseguido também grandes recordes pessoais. Só que o que atrapalha o meu agachamento é a questão do meu quadril, tá? Inclusive, eu vou fazer uma postagem, vou fazer um vídeo falando sobre a situação do meu quadril. Não cheguei a ter lesão, mas chego a ter dores, tá? E agora, novamente, como eu estou focado em melhorar o powerlift, eu tenho que resolver esse problema e é o que eu estou fazendo neste momento, tá? Já comecei a fazer no último treino. Focar meu treinamento, manter as cargas altas, porque não é sempre que eu sinto dor, tá? Então, quando eu não estou sentindo, eu vou treinar pesado. Fora isso, todos os exercícios acessórios suplementares vão ser focados em resolver essa questão, fortalecer o quadril para a gente não ter mais dor e continuar caminhando com power, tá? Mas a mensagem que eu queria dar nesse vídeo é o seguinte: o meu progresso, eu acho que foi bom, ele foi interessante, mesmo porque eu fiz tudo isso, né? A questão do quadril, ela vem e volta, vamos supor que eu sinta dor uma vez a cada 2 meses, tá? Mas ela ainda existe, então é o único tipo de problema que eu tive. Nunca tive problema de ombro, de cotovelo, sabe, de pescoço. Todas essas lesões que são muito comuns, não tive experiência com nenhuma delas, tá? E ainda assim é uma dor que eu sinto no momento da repetição e não fico dolorido, não chega a lesionar nenhum tipo de tecido, tá? Então eu acho que eu tive um progresso. Vamos falar que o meu agachamento também, novamente, comecei lá do zero. A primeira vez que eu fiz 5 de 5, eu fiz com 60 quilos, praticamente nada, né? E recentemente consegui fazer 154 na barra baixa, 144 na barra alta, tá? Com as pernas estilo wide, fazer 140 no caixa. Então, assim, foi um progresso interessante. No comecinho, bem no comecinho, 60 quilos, 70, 5 séries de 5 com 80 quilos era extremamente difícil, né? Justamente por ter ficado muito tempo fazendo só Smith e depois muito tempo sem fazer. A mensagem que eu quero dar é o seguinte: o método conjugado, ele vai exigir de você duas coisas. Ele vai exigir muito estudo do seu corpo e da metodologia, e ele vai exigir um tempo de experimentação. Então é muito comum, ou não é muito comum, mas se a pessoa treina por conta própria, pode acontecer dela não ter os ganhos que ela esperava. Por quê? Porque ela não sabe o seu ponto fraco e porque ela não sabe quais exercícios ela vai ter que focar, tá? Então, assim, se você está pensando e quer utilizar o caso, né, desse vídeo, da minha experiência, para te ajudar, eu vou te recomendar o seguinte: antes de começar, saiba seus pontos fracos. Não importa a metodologia de treino que você está fazendo. Você pode estar fazendo uma periodização linear, tá? Que não é algo que eu acho mais interessante ultimamente, mas se você souber os seus pontos fracos, você já diminui bastante sua chance de lesão ao atacá-los, tá? Isso é essencial. Se você não fizer isso no método conjugado, ele não vai funcionar. Eu sei disso porque eu fiz supino com 100 kg, fiz a repetição. Passados meses, tentei de novo e não consegui. Por quê? Porque naquele período eu fiquei treinando coisa que eu já tinha, eu já estava fazendo muito desenvolvimento e naquela época, isso foi mais ou menos no começo do ano passado, nos meus acessórios suplementares, o que eu estava fazendo? Mais ombro e mais tríceps. Eu não precisava disso, precisava de peitoral. Agora eu estou fazendo e agora eu estou tendo ganhos que antigamente ou anteriormente eu não tive. Então, se você está pensando em começar no método conjugado, escute essa palavra. Saiba o seu ponto fraco e o seu padrão de movimento que não está muito bom. É a parte de baixo do seu supino. Descobre exercícios que foquem isso, tá? Para você treinar esse movimento, para você colocar no seu esforço máximo, para você colocar no seu suplementar, e descobre quais grupos musculares trabalham naquela amplitude de movimento para você colocar nos seus acessórios e nos seus isolamentos, tá? Porque isso é essencial. Se você não fizer isso e estiver só confiando no máximo e no dinâmico, tá? Não vai funcionar da maneira como deveria. Pode ser que você tenha ganho porque você nunca fez máximo dinâmico. Então você vai ter, teoricamente, ganhos de iniciante nesse tipo de treinamento. Mas passado 4 meses, passado 5 meses, isso vai acabar, entendeu? Principalmente se você for avançado, passado 2 meses, isso vai acabar. Então tenha noção disso, que para o método funcionar, o esforço máximo, eu vou te falar que é o que você pode mais fazer errado. Você pode fazer muitas vezes o que você quiser. Se o resto estiver certinho, vai dar certo. O dinâmico depende se você vai estar precisando, tá? Muitas vezes a pessoa que está mais pro lado de iniciante, como eu, não vai precisar tanto de esforço dinâmico assim, apesar dele ajudar.
principalmente para melhorar a técnica e tudo mais, tá? Então, se você precisa de melhorar a técnica, aproveita do dinâmico. Se você realmente acha ou tem certeza que você precisa de massa muscular e tudo mais, troca o dinâmico por uma onda de repetições, tá? E trata esse dia como um dia de hipertrofia, enquanto mantém seus suplementares e acessórios e faz o seu esforço máximo. Isso vai ser interessante. Eu explico mais sobre isso no meu vídeo, onde eu falo das diferenças do treinamento velho da Westside para o treinamento de hoje em dia, cujo link vai estar aqui na descrição, e se eu esquecer, é só você me mandar aqui nos comentários que eu posto para você. Você tem que ter clareza, e é muito difícil ter clareza nos dias de hoje, tá? Isso aí a gente vê de tempos em tempos. O que é mais comum? O mais comum para a pessoa que treina supino, já tem experiência de treinamento, o mais comum é fraqueza de tríceps. Agora, para pessoas que são mais pro lado do iniciante, elas precisam de volume com barra, elas precisam de peitoral. E o método não é contra isso, tá? Só que o método foi aplicado durante a maior parte da sua história em pessoas que não estavam nessa fase. Então é claro que essas não são as recomendações que você vai escutar com mais frequência, mas isso não quer dizer que elas sejam contrárias. O princípio é justamente você atacar aquilo que você precisa, e a pessoa vai ser ignorante de falar que o iniciante tem que ficar treinando tríceps o tempo inteiro, entendeu? Então, justamente eu estou fazendo esse vídeo porque às vezes a minha resposta não foi a que você imaginou que você escutar, e eu não posso te garantir que eu não aumentei 50 quilos do meu agachamento em 2 meses, tá? Mas assim, eu tive essa experiência, eu caminhei esse caminho para poder falar para vocês. Olha, se eu tivesse, por exemplo, atacado mais, melhor um ponto fraco do meu quadril, melhor o ponto fraco do meu posterior, talvez eu teria tido ganhos melhores, mas eu não tinha essa clareza, tá? E eu vou dar outro exemplo. Muitas vezes o ganho, ele vem e não exatamente da maneira como você espera, tá? Como assim? Eu tinha um posterior de coxa que era extremamente fraco devido aí a anos de sedentarismo, anos sentados na cadeira, tá? E um treinamento que não era feito da melhor forma, com os melhores exercícios em academias comerciais. Então, eu saí de uma situação de sentir cãibra ao fazer uma flexão nórdica, de não conseguir entrar na posição, sim, eu estava nesse caso, a conseguir fazer repetições com 15 quilos segurado no peito. E esse progresso, ele se traduziu no meu agachamento? Sim, mas assim, eu não acho que foi uma situação de 1 para 1. O que eu percebi no meu corpo foi que eu tive uma performance atlética, uma performance em exercícios gerais, a forma que eu me sinto no dia a dia, isso tudo eu acho que mudou até mais do que o esperado, entendeu? Agora, para você traduzir isso 100% para o agachamento, eu precisaria de ter tido mais especificidade, e é isso que eu estou trabalhando agora. Então eu imagino que nos próximos 6 meses aqui do canal, você vai ver, e se você segue no Instagram, você vai ver um avanço dos números muito grande, de maneira mais específica, tá? Porque se eu passei tanto tempo treinando de forma geral, diminuindo as chances de lesão, agora eu posso ver como uma forma de aplicar. E eu gostaria de lembrá-los que em nenhum livro do método, com nenhum coach, você vai ver ele falando que é uma forma de ter ganhos rápidos, porque nunca foi. O método de treinamento conjugado, ele é multianual ou plurianual. Você vai ver inclusive Louis Simmons falando disso, tá? Que muitas vezes a pessoa vai passar 1, 2 anos, vai ter um pouquinho de ganhos, mas do terceiro para o quarto ela vai explodir, porque aquele foi o tempo necessário para ela estudar o método, estudar o corpo e experimentar os exercícios, tá? Para você quebrar recorde em 20 exercícios diferentes, você em algum momento do tempo tem que ter feito eles. Senão você não está quebrando, você está fazendo pela primeira vez. Tá? Então pode ser outra dica até que eu posso deixar para vocês que está pensando em entrar nesse tipo de treinamento, faça uma lista de exercícios, coloque os seus recordes e já comece a ter em mente desde o princípio. Isso é algo que eu fui fazer mais de 1 ano depois de treinar o método conjugado. Isso eu acho que realmente também me atrasou. Eu tinha que ter acompanhado e tratado esses recordes com mais carinho, porque é isso que vai indicar muitas vezes o progresso, caso você esteja em um período que você está mais afastado da sua especificidade, entendeu? Então, assim, são várias coisas que você tem que ter cuidado. Inclusive, dá para eu fazer vários vídeos só desse tipo de assunto, entendeu? Mas eu vou estar esperando aí, se vocês gostam desse tipo de abordagem, vocês mandarem nos comentários, porque eu sei que não é a maior parte das pessoas que assistem meu canal que fazem esse tipo de treinamento. Mas se você está pensando, se você tem dúvidas, eu também quero atender a curiosidade que você tem, então não deixe de mandar nos comentários, não deixe de mandar no Instagram. Quando eu fizer live, entra e manda perguntas sobre esse assunto, porque eu estou aqui para responder. Agora, para finalizar, o último que faltou foi o grande
levantamento terra. É o exercício que eu vi mais facilidade de aumentar com o método. Aí pode ser o que? A minha experiência, eu falei, fiz ele por mais tempo, conheço ele mais, conheço meu ponto fraco. Pode ser questão de alavancas do meu próprio corpo, entendeu? Então pode ser que mude um pouco para você. Mas a minha experiência foi que eu tive a maior facilidade de aumentar. Os exercícios com elásticos têm uma transferência muito grande para mim. Eu percebi que eu fazia exercício com Monster Mini Band, automaticamente, sabe, é 1 para 1, aumenta o meu exercício de puxada normal. Fiz bastante déficit e eles aumentaram muito bem o meu levantamento terra, ao ponto que eu tive meio que diminuir um pouco o treinamento dele, porque é uma carga muito grande do sistema nervoso central e ficar fazendo repetição máxima toda semana estava realmente tirando o que eu tinha para poder exercer no agachamento. Então, assim, momentaneamente eu coloquei ele no banco de trás, como eu mencionei anteriormente, mas também eu percebi que se eu deixar de fazer completamente, não fizer nenhum tipo de puxada do chão, as minhas costas sentem falta, eretores da coluna sentem falta. Então também fica uma dica aí, se você tem um exercício que você acha que está desproporcionalmente forte, não tira ele completamente, porque passado um período de tempo mais extenso, 2 meses, pode sentir falta, você pode faltar isso no seu treinamento, algum tipo de estímulo. No meu caso, não era nem membros inferiores, era puramente costas. Passou um tempo, eu estava fazendo agachamento, minhas costas estavam dobrando, estava fazendo remada, minhas costas estavam dobrando, estava sentindo falta desse estímulo. Então é algo que muitas vezes você acha que já está dominado e pode até estar, mas você precisa de um estímulo mínimo de manutenção. É importante pensar nisso também. Beleza? Então, vídeo aqui 13 hoje eu mencionei aí um tanto de tema, tá? Eu espero que tenha dado para ter uma compreensão. Novamente, tive um progresso extremamente interessante no meu agachamento terra supino. Não foi aquilo que a maior parte das pessoas esperaria, mesmo porque eu sou natural, eu estou estudando, eu comecei a focar o power só recentemente, tá? Mas eu acho que é uma experiência de vida real que pode ajudar vocês e pode traduzir para vocês bastante conhecimento. Dúvidas, manda nos comentários, ideias de vida também, pode mandar aqui ou no Instagram. Se gostou do vídeo, não deixa de dar aquele joinha, dá uma olhada no canal, são mais 500 vídeos, é vídeo pra caramba, e com certeza, tem uma grande chance de eu já ter batido um papo sobre isso que você às vezes está matutando aí na sua cabeça, beleza? Se você assistiu até aqui, muito obrigado.